Fala, gente, voltando aqui para a terceira parte da aula de feudalismo. Vamos agora focar principalmente na economia feudal e ao final dessa aula fazer um exercício que caiu na Unicamp sobre esse assunto, tá bom? Da economia feudal. A gente tem que ter em mente que principalmente a economia feudal, ela tem base na exploração do trabalho do servo, tá bom? Eu fiz um desenho aqui de mais ou menos como era um feudo na Idade Média. Olha que didático. Muito bom, né? Giga, eu já vi que o feudo ele cai com outros nomes no Enem, na FUVEST, na Unicamp. É verdade. Ele também pode ser chamado de senhorio. Aqui, ó, onde eu estou grifando. Ou também de benefício. São os três nomes que feudo, essa ordem feudal, pode ser chamada nos vestibulares. E a unidade básica de produção, tá bom? O feudo. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, ó, eu tentei fazer didaticamente como que era um feudo lá na Idade Média. Ó, o feudo era mais ou menos dessa forma. Um castelo, uma muralha ao lado desse castelo, ao lado direito aqui um moinho, um celeiro e ao lado esquerdo aqui uma igreja. Tá bom? A gente viu que a igreja era a principal instituição da Idade Média. Dentro desse feudo, a gente tinha isso tudo. Igreja, muralha, castelo, moinho, celeiro. Moinho, eles faziam o trigo virar farinha. Nos celeiros, eles armazenavam tudo que eles produziam, que não era muito. E também no feudo tinha o manso senhorial e o manso servil. O manso senhorial era para uso exclusivo do senhor feudal. Tá bom? E o manso servil era para uso dos servos, para a subsistência dos servos. Tá bom? E também tem as terras comunais. É aquelas terras que ficam fora do feudo. Isso tem que levar muito para o vestibular, porque já vi vestibular trazer que as terras comunais fiquem dentro do feudo. Não, elas não ficam dentro do feudo, essas terras comunais. Elas ficam fora dos feudos. Elas não pertencem a ninguém. Não pertencem à igreja, não pertencem ao senhor feudal, tá bom? E lá nessas terras comunais, os servos, eles obtêm madeiras, frutos, outras coisas. Eles só não podiam fazer o que nessas terras comunais? Não podiam caçar. A gente viu que a caça era restrita a quem? Aos nobres, aqueles cavaleiros guerreiros, lembra? Os nobres sim podiam caçar e era onde eles treinavam. Lembra daquela questão que a gente acabou de fazer? E era onde eles treinavam essas habilidades guerreiras dos nobres, tá bom? Então agora vamos definir mais didaticamente essa economia feudal. É uma economia o quê? Agrícola. É uma economia autossuficiente. A gente acabou de ver, a gente está falando até agora que não tem comércio. O comércio desapareceu na Europa Ocidental como um todo durante o feudalismo. É uma economia de exploração do servo com baixa produtividade. Não tinha os equipamentos para produção de comida eram muito rudimentares. Equipamentos rudimentares é uma baixa produção. Uma baixa produção, uma produção sem excedentes. E uma produção sem excedentes, se você não produz muito, você não tem como vender isso, porque senão você vai usar para comer. Viu? É uma produção para subsistência, tanto dos servos quanto do senhor feudal. Então, uma baixa produtividade, uma produtividade sem excedentes, não produzia além do que precisava. E isso induz a uma situação de não comércio. O comércio desapareceu. Por isso que a gente fala que a economia feudal é amonetária. Porque não tinha uma baixa produtividade, uma produtividade sem excedentes. Então, não tinha a necessidade de ter moedas para a troca comercial. Não tinha necessidade de ter um dinheiro para a troca comercial, tá bom? E por que também de ser amonetária, de baixa produtividade? Não tinha nem por que também ser uma alta produtividade, porque a Europa, nessa época, era uma Europa com grande insegurança nas cidades. Devido às invasões bárbaras germânicas. Não tinha por que ele produzir
o senhor feudal produzir muito, o servo produzir muito e ir vender na cidade. Até chegar na cidade, eles seriam roubados no meio do caminho, saqueados no meio do caminho. Então, isso tudo induz uma economia amonetária, uma economia autossuficiente, uma economia agrícola, sem trocas comerciais, tá bom? E lembrar que, principalmente, a economia feudal é com base na exploração do servo. Perfeito?